fumo é o principal fator de risco para o câncer de pulmão. Felizmente, a gente viu que o tabagismo tem diminuído aqui no nosso país. Mesmo assim, esse ainda é o segundo tipo mais mortal de câncer entre as mulheres. Eu convidei o oncologista Francisco Borges Filho para conversar comigo sobre esse assunto. Ele aceitou, veio aqui conversar comigo ao vivo. Doutor, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Então, o Felipe trouxe um dado positivo. A gente pode avaliar assim, né? O Brasil tem diminuído ali o seu consumo de fumo. Mas como que existe esse controle se a gente sabe que ainda tem um mercado de fumo ilegal, cigarros piratas, tudo isso? Isso não entra nessa conta, né? Como é que faz esse controle? O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele tem um estudo, ele que mede esse hábito de fumar, né? Então, nos últimos 30 anos, de 89 até o ano passado, essa incidência caiu cerca de 20%. Então, realmente, hoje, acima de 18 anos, nós temos aí 11 a 12% da população que fazem o hábito de fumar, e antes era mais de 35%. Então, realmente, isso vem caindo. Agora, como já foi dito, o cigarro eletrônico, que é proibido, e mesmo assim muitas pessoas fazem o uso, né? A gente vê que ainda existe um comércio ilegal, mas que muitas pessoas fazem uso. Isso aumenta a incidência do fumo, porque as pessoas acabam fumando, mantendo aquele hábito de fumar, né? Então, a gente pode dizer que o câncer de pulmão ainda tem levado muita gente, né, doutor? Como que é o desenvolvimento dessa doença que, infelizmente, leva muitas pessoas? Como eu disse, é o segundo que mais mata mulheres, inclusive levou ontem a cantora Rita Lee. O hábito de fumar está relacionado com cerca de 90% dos casos de câncer de pulmão. Então, o hábito de fumar ele causa não só o câncer de pulmão, mas o câncer de pulmão está estritamente relacionado com o hábito de fumar. E é um dos tipos mais agressivos, né, doutor? A gente pode afirmar isso? Sim, a incidência e a mortalidade, elas são muito próximas. Justamente porque a gente acaba dando um diagnóstico mais tardio, a gente tem dificuldade de dar diagnóstico precoce, e esse diagnóstico tardio, infelizmente, é o que causa a alta mortalidade. Então, se você pegar isoladamente, ele realmente é um câncer com alta mortalidade em relação aos outros tumores, né? Certo, doutor. É uma doença, portanto, que pode ser considerada silenciosa no início. O problema é que a pessoa que faz o hábito de fumar, ele já costuma ter uma tosse crônica, ele tem um pigarro, então ele às vezes não considera alguns sintomas que são precoces da doença. Quais são os principais sintomas? O principal é a tosse. A tosse, às vezes aquela tosse mais carregada, com rajas de sangue, perda de peso. Então, são sintomas que muitas vezes o fumante, o tabagista, ele já tem, né? Ele acha que são comuns. Não, eu fumo, por isso eu tenho essa tosse. E às vezes ele não percebe aqueles sintomas iniciais e quando ele identifica a doença é uma fase mais tardia, né? E assim como acontece com outros cânceres, a gente fala muito sobre o câncer de mama, né? O diagnóstico precoce leva as chances de cura lá para cima. Sim. No caso do câncer de pulmão, isso também se confirma? Em geral, todo tumor descoberto na fase precoce, a gente está falando de uma chance de cura, de um tratamento menos agressivo, muito maior. O grande problema é a descoberta dessa doença, igual o câncer de mama. É um órgão que a gente, às vezes, tem acesso de palpação, né? Pulmão, não. A gente vai ter que fazer exames, fazer um raio-x, uma tomografia. Então, às vezes é mais difícil de descobrir a doença porque você vai precisar de exames complementares, né? E às vezes, isso na fase precoce é só descoberto com exames complementares. Tá, doutor, em abril de 2022, eu queria entender isso e explicar também para quem está em casa. Em abril de 2022, a Rita Lee compartilhou a notícia de que ela estava curada, certo? Sim. Houve ali aquela famosa remissão. Queria que o senhor explicasse para a gente o que isso quer dizer e por que esse câncer voltou. A gente pode falar em cura quando fala sobre o câncer de pulmão e explica também o que é essa remissão. A remissão é quando a gente faz um tratamento e a gente consegue, naquele momento, não identificar mais a doença. Por exemplo, fez uma cirurgia e aí a gente faz um exame complementar e já não tem mais doença, a gente considera isso remissão. Agora, o grande problema dos tumores é que eles têm uma recidiva, que a gente chama. Então, essa doença pode voltar a crescer, pode dar metástase, pode sair de um órgão para outro, né? Então, o que acontece, às vezes, é isso, é a doença voltar a crescer ou no local, ou sair daquele lugar e ir para outros órgãos.
Para a gente falar em cura, a gente tem um tempo, geralmente menos de 5 anos, a gente não costuma falar isso, porque existe um período que a doença pode voltar e esses 5 anos é a maior chance da doença voltar, né? Entendi. Então é importante fazer um acompanhamento mesmo, né, doutor? Além do diagnóstico precoce, tem que fazer esse tratamento e após o tratamento fazer esse acompanhamento. Isso. Todo paciente que faz um tratamento, ele não deixa de fazer o acompanhamento com o oncologista, né? Se ele terminou a quimioterapia, ele fica voltando periodicamente, fazendo exames de controle. Durante esses 5 anos são muito importantes, né? Inicialmente a gente faz um controle mais de perto e a partir de 5 anos a gente aumenta esse controle. Mas com o oncologista ele sempre vai ter que voltar e acompanhar a doença. Isso é saudável também, né, doutor? Sim, que a pessoa faça esse acompanhamento de perto, porque quando a gente trata de saúde, a gente não pode brincar de forma alguma. Agora, a gente ouve muito se dizer também que o câncer de pulmão ele pode ser provocado por outros fatores. Mas o senhor já mencionou que cerca de 90% é causado pelo fumo. Então, os outros fatores ali se diluem demais. O problema mesmo está no tabagismo. O tabagismo é isoladamente o principal problema, né? Mas contato, antigamente a gente tinha muito contato com asbesto, com sílica, ambientalmente assim. Hoje isso vem diminuindo muito. Pacientes que também têm uma história genética, então se já tem casos na família, existe uma incidência maior. Mas isoladamente o tabaco, o hábito de fumar é o principal fator de risco, né? E a pessoa que tem caso na família que o senhor mencionou, é qual grau ali? A gente considera pai, irmãos e avós, né? Assim, então, esses são os parentes mais próximos, assim. Mas, principalmente aquela paciente que tem muitos casos na família, tem 2, 3 casos, entendi, né? E não relacionados ao tabaco. Porque se tem muitos casos, mas todos eles faziam o hábito de fumar, a gente considera menos. Então, se não tem algum hábito de fumar e desenvolver o tumor, aí sim que a gente pode pensar em alguma coisa genética. Tá certo. A gente fala muito sobre essa importância de deixar o hábito de fumar. Às vezes a gente esquece que é difícil, né? A pessoa está ali, ela é dependente daquele produto, daquela toxina. Doutor, qual que deve ser o primeiro passo da pessoa que quer deixar esse fumo? A pessoa que está nos acompanhando agora, tem gente que fuma há 40 anos, aí fala, não, já fumei até agora, para que eu vou parar? Isso. Já estou na terceira idade. Acho que isso tudo deve ser desconstruído, né, doutor? E como que essa pessoa pode buscar uma ajuda, um auxílio aí para deixar esse hábito tão ruim, tão prejudicial? A gente sabe que a qualquer momento que a pessoa pare de fumar, isso traz benefício. Se eu já fumo há 30 anos, eu vou parar agora? Sim, porque a partir de 5 anos que você para o hábito de fumar, você já começa a ter uma diminuição do risco de desenvolvimento da doença. Então, a qualquer momento é saudável, é ótimo parar de fumar. Existem várias formas, assim, você tentar, às vezes, usar chiclete de nicotina, porque você tira aquele hábito de acender o cigarro, que isso realmente é um hábito, né? Tem pessoas que fumam porque tomam café. Então, cortar aquele hábito, isso é muito importante. E, realmente, medicações. Tem remédios que podem ajudar, porque a pessoa fica muito ansiosa, fica dependente daquele produto. Às vezes, naquele momento, para parar de fumar, é importante, às vezes, usar algum remédio e depois parar o remédio, né? Então, o pneumologista é o profissional que mexe com essa área. Então, procurar um pneumologista para fazer um controle, ver se está tudo bem e aí, a partir daí, fazer um tratamento para parar de fumar. Tá certo, doutor. Não quero parecer repetitivo, mas eu acho que é muito importante a gente tratar do tema do cigarro eletrônico. Hoje em dia tem uma moçada aí que está partindo para essa novidade. Ele tem ali uma aparência mais inofensiva, tem um cheiro, um sabor que parece ser mais inofensivo também. E a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente não sabe nem o que é colocado ali dentro. É um produto, então, que precisa ser muito alvo ali dos pais, né? Os pais precisam ficar sempre atentos ali para evitar o consumo dessa substância, porque pode viciar, né? O que a gente vê é sempre tentativas de manter aquele hábito de fumar. Então, hoje, por todas essas campanhas, então o hábito de fumar já não é bonito, né? Antigamente era bonito você fumar, hoje não. Então, você tenta maquiar aquele hábito. O cigarro eletrônico é mais saudável, não tem problema, é mais bonito você fumar o cigarro eletrônico. Então, para a saúde, ele também é muito nocivo, ele também traz problemas. A gente tem
Vimos alguns casos de pneumonite, que é uma inflamação do pulmão, porque você não sabe o produto que tem ali, né? Tem cheiro, tem um produto. Então, infelizmente, tem que ser combatido do mesmo jeito que o cigarro. E tanto que foi o que você falou, ele não tem uma regulamentação no Brasil, ele não pode ser vendido, porque a gente não sabe realmente o que tem ali dentro, como está sendo feito. Então, é uma forma de atrair a juventude para manter esse hábito de fumar e realmente os pais têm que combater, porque daí que começa, né? A pessoa começa fumando um cigarro eletrônico, passa por um cigarro com menos teores e, infelizmente, todos eles causam malefício, né? Alerta importante. Agora, Rita Lee faleceu aos 75 anos. O câncer de pulmão é uma doença que tem essa característica de atingir e vitimar as pessoas já na terceira idade ou não? Ela pode aparecer em qualquer idade? Pode aparecer em qualquer idade, mas, em geral, os tumores, eles acometem mais pessoas acima de 50 anos, né? E quando a gente considera o cigarro, ele tem relação tanto quanto a quantidade do cigarro quanto o tempo que ele fumou. Então, a pessoa que fumou mais tempo, uma quantidade maior, vai tendo mais chances, né? Então, realmente a gente vê uma incidência maior a partir dos 50, 60 anos, que é realmente o público que desenvolve mais essa doença pelo ato de fumar durante a vida, né? Então, isso é construído, né, doutora? A pessoa todos os dias planta uma sementinha ali para no futuro acabar sofrendo com essa doença. Doutor, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui, por ter feito esse alerta para quem nos acompanha. Tem esse hábito ruim? O doutor mencionou aqui algo que é interessante, né? Antigamente era moda, era bonito fumar. Hoje em dia é brega, né? Incomoda, inclusive. Você está perto de uma pessoa que fuma, você fica incomodado, aquele cheiro, você sabe que aquilo não faz bem para a sua saúde. Então, é um motivo a mais para que você lute ali para deixar esse vício. A gente sabe que não é fácil, já mencionei, é desafio, né? Desafiador você ter que deixar um hábito, muitas vezes, que você teve ali por décadas, mas é necessário. Então, faça isso, cuide de você, cuide também das pessoas que estão à sua volta. A gente sabe que o cigarro não faz mal somente para quem fuma, faz mal também para quem está por perto.